o sermão para a montanha, né? E eu vi aqui algo importante, né, irmãos? Nós precisamos cada dia mais aprendermos sobre esses temas, né? Aprendermos sobre isso. E creio que Deus vai estar preparando um dia para nós estarmos falando sobre esses 3 capítulos, né? Começando 5, 6 e 7, para juntos estarmos aprendendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Porque nesses 3 capítulos contém os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas. E eu sempre digo que se nós conseguirmos cumprir o que tem nesses 3 capítulos, já é um bom caminho para nós. Os irmãos acharam aí? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelos que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todas as vossas preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ociosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestimos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabeis que necessita de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Senhor, te louvamos, te agradecemos. E agradecemos, ó Deus, o teu nome, pelo teu grande poder e pela tua infinita misericórdia. E sabemos que se aqui estamos, é porque o Senhor permitiu. E se aqui estamos a falar e a pregar, é para fazer o teu querer e a tua vontade. Então, Espírito Santo de Deus, fala comigo e fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, continue adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Esse versículo aqui, como eu já disse, é ensinamento de Jesus para as nossas vidas. E é algo importante, por quê? Porque quando nós aprendemos a palavra, nós precisamos colocar ela em prática, Mas muitas vezes nós aprendemos e não colocamos em prática. Lemos a Bíblia, conhecemos. Olha quantas pessoas conhecem a palavra. Olha quantas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem os mandamentos. Mas aqui você vê, a pessoa já está fazendo. Já está bebendo, já está fumando, já está se prostituindo, já está mentindo, já está enganando, já está furtando, já está falando mal dos outros, já está julgando, já está criticando. Ou seja, e todos conhecem o que é certo e o que é errado.
Mas entre conhecer e praticar, há uma diferença. É por isso que no final do capítulo 7, quando Jesus ele acaba o sermão, o que ele faz? Ele assemelha ao homem que ouve e cumpre essas palavras, ao homem prudente, que fez a sua casa sobre a rocha. Mas o homem prudente, ele ouve e pratica. E aqueles que não ouvem e não praticam, é o homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, só nesses ensinamentos já deixa claro para nós, muitas vezes, se nós somos prudentes ou se nós somos insensatos. Se nós só estamos ouvindo a palavra ou se nós estamos cumprindo a palavra, executando a palavra, praticando a palavra todos os dias de nossas vidas. E esse texto aqui, do 25 ao 34, é um ensinamento de Cristo para nós. Porque muitas vezes nós estamos aqui, que nem no versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, quantas vezes essas coisas, esses cuidados tiraram a nossa paz? Quantas vezes essas coisas tiraram a nossa alegria? Irmãos, muitas vezes eu vejo pessoas, ela abre o seu guarda-roupa, tem um monte de roupa, só porque não tem uma roupa nova, ela diz, eu não tenho, queria uma roupa nova, não tenho roupa para sair. Nossa, e aqui eu não tenho nada, mas o guarda-roupa está cheio, só não tem roupa nova, mas tem. E muitas vezes a pessoa que murmura, reclama por aquilo que ela tem. Mas ela murmura e reclama não é por aquilo que ela tem, ela murmura e reclama por aquilo que ela queria ter. E nós vemos aqui que muitas vezes isso acontece. Nós andamos muitas vezes cuidadosos com tudo isso. E sabe o que esquecemos? Jesus, quando ele deu essa parte que eu achei muito interessante, que ele diz assim, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Muitas vezes nós estamos com saúde, mas só porque não temos a roupa para vestir no corpo, murmuramos e reclamamos. Muitas vezes nós estamos saudáveis, só porque não temos mantimento que queremos, muitas vezes, mas não estamos passando necessidade, nem fome. Muitas vezes reclamamos e murmuramos. Então o que o Senhor estava tentando nos ensinar é o quê? Que o corpo, ele é mais importante do que o vestuário. Ele é mais importante do que isso. A vida, ela é mais importante que o alimento. Só que quando falta o alimento, eu não valorizo a vida. O que eu faço? Reclamo. Murmuro. Tem que entender o que nós estamos vivos. Estamos saudáveis. Estamos com saúde. Olha quantas pessoas, né? Muitas vezes se reclama do sapato, mas quantas pessoas não têm um pé para calçar o sapato? E muitas vezes reclamamos do quê? Que sapato feio, olha aqui, eu vou de novo com esse sapato na igreja, vou de novo sair com esse sapato. Então, quando ele diz nesse sentido que você entender, então se você tem todos os membros do seu corpo, valoriza. Não deixa o vestuário, não deixa o mantimento. Quantas pessoas queriam comer, e muitas vezes hoje estão se alimentando por sonda, não pode nem mastigar mais. Não pode nem engolir mais. São coisas simples que muitas vezes nós deixamos de valorizar. Por isso que Jesus estava lembrando
Olha, o seu corpo, a sua vida é mais importante que o vestuário e que o mantimento. Então cuide disso, valorize isso. Entenda que isso é importante para você. Porque para aquele que perdeu alguma coisa, para ele é importante. Então que nós possamos todos os dias entender sobre o que Jesus estava falando. Então dê valor na sua vida, dê valor no seu corpo, dê valor em si. Eu sei que muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que nós queremos. Eu sei que muitas vezes abrimos nossos mantimentos e queremos comer isso, comer aquilo outro e não tem. Mas tem ali algumas coisas para nós comermos. Ou vestimos também. Então que possamos, sabe o que? Valorizarmos. Agradecer a Deus. Dizer, Senhor, obrigado porque eu tenho um corpo para vestir. Obrigado porque eu tenho um estômago para se alimentar. Obrigado porque eu tenho uma vida. Algo mais maravilhoso que Deus deixou, sabe qual é? A vida. O único que pode nos dar a vida é Deus. Mais ninguém. É somente Ele. E olha o dom que Ele nos deu. E porque isso ou aquilo aconteceu de errado, o que fazemos? Já começamos a reclamar. A dizer não. É por isso que eu gosto muito daquele versículo que diz: em tudo dai graças. Então Jesus ele diz assim: olhai para as aves dos céus que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Não tem mais valor do que elas? Tem. Só que muitas vezes não nos valorizamos. Não valorizamos o que temos. A esposa muitas vezes não valoriza o esposo a esposa, o esposo os filhos, as mães os filhos a mãe. Não damos o valor necessário. Mas só que quando alguém morre, o filho que não valoriza a mãe, quando a mãe morre, onde o filho está? Chorando, porque perdeu. Então nós temos que valorizar hoje, e antes de nós perdemos. Não tem vós muito mais valor do que as aves? Jesus estava dizendo, não tem mais valor? Você não é mais valoroso? Será que você se enxerga e se vê assim como uma pessoa que tem valor ou valores? Você valoriza as pessoas que estão em volta de você? Que você valoriza a sua família? Por quê? Porque Deus ele tem cuidado de nós. Quando ele fala que não tem muito valor, é porque Deus ele não vai deixar você. E Ele não vai te desamparar. Em nenhum momento. É como diz lá em Isaías, né? Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas todavia eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece dos compromissos que Ele tem com você. E é por isso que diz, mesmo que nós somos infiel, Deus permanece. Mas é que em alguns momentos não olhamos para aquilo que Deus está fazendo. Deus ele está trabalhando ao nosso favor. Mesmo que nós não estejamos vendo, Deus ele está trabalhando. E no 27 diz assim: qual de vós poderá com todos os seus cuidados, com todas as suas preocupações, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? Diz assim, eu sou muito baixo. Eu acho que eu vou aumentar uns 10 centímetros para ficar um pouco mais alto. Consegue? Não consegue. Com todos os cuidados, com todas as preocupações.
Sabe o que eu vejo neste versículo aqui? É que Deus está dizendo assim para o homem, para mim e para você: nós somos seres limitados. Tem coisas que nós vamos ter um cuidado, preocupação de tudo para fazer, mas nós só conseguimos mudar o quê? Nada. Sabe quem tem o poder para mudar? Deus. E sabe qual é o erro nosso muitas vezes? Que achamos que gritar, xingar, murmurar, agredir, falar mal, discutir, bater, vai fazer com que alguma coisa mude. Sabe o que vai fazer alguma coisa mudar? Quando eu e você dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor. E dizemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Não tem jeito para mim, é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. É confessar que somos impotentes e começar a crer que temos um Deus que é onipotente. Aleluia, Deus. Mas sabe o que acontece conosco? Não fazemos isso. Cuidamos, não, eu vou resolver, eu vou fazer, é eu que faço, é eu, não. Tem coisas que, com todo o seu cuidado, você não pode mudar. Sabe quem pode mudar? Deus. Sabe quem pode fazer? O Senhor. E sabe o que o Senhor quer que eu e você façamos essa noite? Deixa Ele fazer por nós. Pare de se preocupar. Pare de chorar. Pare de se angustiar. Você não vai conseguir mudar nada. Mas a hora que você entregar nas mãos do Senhor, orar e confiar, então você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Pare com essas preocupações. Confia, acredita, creia, deixa Deus fazer por você. Mas sabe para Ele fazer o que Ele está esperando? O reconhecimento. Qual o reconhecimento? Eu não consigo, eu não posso, mas eu creio que eu sirvo a Deus que pode todas as coisas. Aleluia. E é por isso que eu não vou tentar resolver. Eu vou orar e Deus vai me dar estratégias para resolver. E é isso que, sobre isso que muitas vezes Ele está dizendo. E quanto ao vestuário, porque andais ociosos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. Então Jesus estava dizendo: homens de pouca fé. Então, o que precisa mudar em mim muitas vezes é eu aumentar a minha fé. Só que muitas vezes, quando eu quero uma coisa, eu oro. Quando eu quero uma coisa, eu jejuo. Quando eu quero uma coisa, eu consagro. Quando eu quero uma coisa, eu aumento, eu coloco a minha fé naquilo que vai acontecer. Ou eu fico ocioso, ansioso. Não, eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso ir, eu preciso fazer. Não tem que acontecer, não, vai, não. Sabe que Deus, Ele chama essas pessoas de homens de pouca fé. Eu tenho que começar a aplicar a minha fé. Colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que vai dar certo. Não é pensamento positivo, é fé. Ter pensamento positivo é fácil, mas o pensamento positivo não muda. Sabe o que muda? A fé.
Eu posso ter pensamento positivo o dia inteiro. E no final do dia, você é um homem de pouca fé. Porque a fé é quando eu acredito que Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele diz, olha, nem Salomão se vestiu como as ervas do campo, que hoje existe e amanhã se acabou. Eu ando tão preocupado com as minhas vestes, tão preocupado em se eu morrer daqui a um minuto. O que eu vou levar? Estou tão preocupado que eu tenho que fazer isso, eu tenho que isso. Não. A nossa vida passa, mesmo assim, como um ponto de gelo. Na hora que a gente vê, já acabou. E a veste vai mudar alguma coisa? Não. Sabe o que vai mudar? Se nós tivermos a nossa fé em Cristo. Porque aquilo que se conquista aqui neste mundo, tudo fica aqui, as vestes, as roupas, os bens. Mas se eu tiver fé em Deus, realmente Ele vai me fazer o quê? Conhecer coisas novas. Não andeis inquietos dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo. Todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas nós. Aquele que fica ansioso dizendo que comeremos, que beberemos, para lá, para cá, sem fazer. Aqui Jesus compara ele a quem? Os gentios. Aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que vivem uma vida preocupada e ociosa todos os dias. Eu tenho conta para pagar amanhã, eu tenho isso para fazer amanhã, eu tenho aquilo para fazer, o que eu vou comer, a geladeira está vazia, o restaurante está vazio, o que eu faço? A Bíblia diz que Jesus fala assim, olha, os gentios é igualzinho vocês. É igualzinho. Eles também fazem isso. Sabe o que eu preciso saber? O que está aqui, olha. O vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais de todas estas coisas. Eu não vou me preocupar com o que eu vou comer amanhã, porque eu tenho um Deus que sabe qual é a minha necessidade. Então eu vou descansar. Porque se eu me preocupar, que diferença tem você e o pessoal que está lá fora que não tem Deus, que não conhece a Cristo? A única diferença é que você vem na igreja e eles não. Mas você não crê que Deus pode te alimentar todos os dias. Porque se você acreditar, você vai fazer o quê? Descansar. Confiar. Deixar o Senhor fazer. O vosso Pai Celestial, sabeis de todas as vossas necessidades, tudo que você precisa. Mas sabe qual é o nosso erro? É achar que aquilo que nós compramos e aquilo que nós temos é fruto do nosso trabalho. Não. Foi Deus que viu a nossa necessidade e preparou para cada um de nós. Foi Deus que viu a sua necessidade e preparou para você. E fez com que você conquistasse, e fez com que você alcançasse, facilitou as coisas, entrou com providência, guerreou. Então você pôde o que? Alcançar. Então deixe as preocupações de lado. Não mais ele, não mais ela, não mais aquele, não mais aquele outro, aquela situação. Deus sabe do que você necessita. E Ele já está trabalhando. Deus sabe do que você precisa. E Ele já está o que? Trabalhando. Daí entra o 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças. Sabe que Deus, Jesus estava ensinando
do 25 até o 33, que nós andamos tão preocupados com a nossa casa, com a nossa comida, com o nosso vestiário, que nós esquecemos do reino dos céus e a sua justiça. Esquecemos de orar, esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de evangelizar, esquecemos de cuidar do reino, falar da palavra, porque estamos tão ansiosos, tão preocupados com a vida que eu tenho, que eu visto, o que eu compro, o que eu pago, o que isso, o que aquilo, que eu esqueço do reino dos céus e a sua justiça, esqueço de procurar primeiro. Não, vou pagar minhas contas, vou comprar comida, vou fazer tudo. Depois, se der tempo, eu vou na igreja, eu vou buscar Deus, eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou fazer. Sabe o que Jesus ele quer? Não importa como que está a sua vida, não importa o que está acontecendo com a sua família, não importa o que está acontecendo com a sua vida financeira, com a sua vida sentimental, não importa o que você está enfrentando. Jesus diz assim para você: busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Se coloque na posição, se santifique, se coloque diante de Deus e diga: Senhor, nenhuma preocupação vai me tirar da tua presença. Nenhuma preocupação vai deixar de eu fazer a tua vontade. Nenhuma preocupação vai fazer com que eu perca uma noite de sono. Não, Senhor, porque eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor, eu busco o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. É aplicar, é buscar, é se colocar. E nós temos que dizer assim: mas buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, ele está falando de vestuário, ele está falando de mantimento. Se você buscar o reino dos céus e a sua justiça, Deus ele garante que você vai ter o que comer e você vai ter o que beber. É todas estas coisas, não é todas as coisas. Não é todas as coisas, é estas. Então entenda que está se falando do que? De mantimento e de vestimento. Então busque ao Senhor, clame ao Senhor. Busque primeiro o reino e a sua justiça, que você não vai ter falta de comida ou de bebida. Por quê? Porque você tem um Deus que ele vai preparar para você. Você tem um Deus que ele vai suprir a sua necessidade. Mas não é a necessidade de todas as coisas, é a necessidade que ele está falando aqui no texto. É por isso que nós não podemos pegar um versículo isolado e usarmos ele. Nós temos que saber do que ele está falando. Eu tenho que entender esse texto. Eu tenho que perguntar para ele o que o texto está falando, para que ele está falando, por que ele está falando. Então eu vou aprender sobre ele. Eu vou ver que ele está falando o quê? Sobre comida e sobre vestimento. Então, se eu fizer a obra do Senhor, se eu buscar primeiro o reino dos céus, não vai ter falta de comida e não vai ter falta de vestuário. Porque Deus, ele vai o quê? Suprir. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Não fiqueis inquieto. Quantas vezes você está inquieto pelo dia de amanhã? Nem aconteceu ainda, você já está sofrendo. Nem aconteceu ainda, você já está chorando. Nem aconteceu ainda, já está perdendo noite de sono, já está em desespero.
nem chegou ainda. Você já começa a pensar, e se chegar o dia não tiver? E se chegar o dia, o que vai acontecer? E se chegar? Não chegou ainda. Não chegou, então não estejais inquieto pelo dia de amanhã. Tenha calma. Viva o hoje. E não se inquiete pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Sua preocupação não vai mudar o dia de amanhã. Sua inquietude também não vai mudar o dia de amanhã. Perder noite de sono não vai mudar o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã ele vai chegar. Querendo eu ou não. Preocupado eu ou não. Descansando eu ou não. Dormindo eu ou não. O dia de amanhã ele cuida de si mesmo. Mas basta cada dia o seu? Não. Ou seja, o que aconteceu hoje é o que eu devo falar e o que eu devo me preocupar. Não é o que foi ontem e não é o que vai acontecer amanhã. É o que aconteceu hoje. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui para nós, para cada um de nós? Viva um dia de cada vez. Aleluia, Deus. Mas é difícil nós viver um dia de cada vez. Porque nós programamos a nossa vida como? Já 2, 3 anos, já está tudo programado. Mas mesmo com todas essas programações, Jesus ele quer que eu e você aprendamos a viver um dia de cada vez. Porque não podemos viver 2 dias, 3 dias. Por mais que queremos, por mais que se preocupamos, só conseguimos viver o quê? O hoje. Parece algo, até intolerante dizer viva um dia de cada vez. Porque não tem como viver 2 dias. Mas por quê? É porque a minha preocupação, as minhas angústias, os meus medos, os meus temores não estão no hoje, estão no amanhã. Então eu sofro antecipado, eu choro antecipado, eu me angustio antecipado. Sabe por quê? Porque eu não quero viver um dia de cada vez. Eu quero me preocupar com o amanhã, eu quero resolver o amanhã, eu quero mudar o amanhã. Mas não podemos. Podemos até querer, mas é só Deus que pode mudar todas as coisas. É por isso que, em vez de eu estar preocupado com o amanhã, eu tenho que estar orando pelo amanhã. Senhor, o Senhor conhece todas as minhas necessidades. Como ele diz lá, quando ele compara com os gentios, ou seja, Senhor, o Senhor conhece. Então eu não preciso nem me preocupar, porque a hora que chegar o dia de eu pagar a conta, eu vou pagar. A hora que chegar o dia de eu comprar as coisas, eu vou comprar. A hora que chegar o dia de eu fazer isso ou aquilo, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu confio que eu tenho Deus que trabalha em meu favor. Aleluia. Então eu vou viver apenas o hoje, e esquecer o amanhã, e apagar o ontem, e dizer, Senhor, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, e o Senhor vai preparar para eu ter conta de fazer todas elas, porque o Senhor é Deus. O que falta a nós, sabe o que é? Confiarmos em Deus. E eu termino aqui. Estamos vivendo as nossas vidas, sabe como? Como gentios. Estamos vivendo as nossas vidas como eles. Mas nós temos Deus. Nós temos aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Nós temos um Deus que faz milagres, que muda a situação, que transforma a vida, que quebra a barreira, que destrói muralhas. Aleluia. Mas estamos vivendo como os gentios, cheios de preocupações com o dia de amanhã.
esquecendo que nós servimos um Deus que pode mudar todas essas coisas. Um Deus que faz o quê? Milagre. Milagre é instantâneo assim, ó. De uma hora para outra já aconteceu. De uma hora para outra já resolveu. De uma hora para outra Deus já fez. Deus já fez. Mas eu vivo muitas vezes como gentilhão. Em alguma área eu tenho fé. Em alguma área eu acredito. Mas em muitas áreas eu vivo como gente. Então possamos aprender nesta noite e entender. Comece a colocar a sua fé. Comece a praticar a palavra. Dizer, Senhor, a partir de hoje eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. A partir de hoje eu não vou me preocupar com comida ou com vestiário. A minha preocupação será em buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu vou colocar isso em prática. Faça um voto com Deus. Diga, Senhor, eu não vou me preocupar mais com nada, só com o teu reino. E eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Garanto para você que depois de um ano, depois de 2 anos, é que você vai ver. Mas é que muitas vezes queremos começar hoje e já ver amanhã. Nem criamos o hábito ainda, nem criamos uma rotina ainda. Apenas falamos alguma coisa. Temos que começar o que? A praticar. Praticar quer dizer dia após dia. Entra semana, sai semana. Entra mês, sai mês. Entra ano e sai ano. Eu estou praticando. Buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E Deus está cuidando. Faça isso. E então você vai ver o milagre do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Que as palmas do ouro agradeçam ao Senhor.